Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo com a mensagem de edificação para todos aqueles que me acompanham no meu canal aqui no YouTube. Dessa vez nós vamos falar sobre um tema interessante também. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que será que Jesus realmente quis dizer com isso? Você sabe? Se não sabe, eu peço que acompanhe o vídeo até o final. A mensagem não é demorada, mas é importante para que você compreenda a diferença quando nós compreendemos as coisas pelos originais da palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, usando a Almeida Corrigida Fiel, nós temos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim também traduz a King James Fiel, vertida ao português. A Almeida Revista e Atualizada, ela traduz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra humilde de espírito também traduz a Bíblia Viva como a King James Atualizada. A palavra pobres de espírito traduz a palavra grega pitokos, que significa, tem três básicos significados em grego: humilde, destituído da riqueza do aprendizado e da cultura intelectual que as escolas proporcionam, quer dizer, são pessoas com pouco estudo, mas que se aprofundam no estudo dos ensinos de Cristo. Segundo, significa destituído de riqueza, de influência, de posição e honra. E também, terceiro, reduzido à pobreza, o pobre, aquele que pede esmola, como por isso que muitas traduções optaram para falar dos pobres, né? Com base nisso, então, as traduções preferiram traduzir como pobre de espírito ou humilde de espírito, dando mais uma interpretação poética e ocidental ao ensino de Jesus. Só que Jesus não falava o grego, mas sim, Jesus era um hebreu que falava o aramaico, que era falado por todo o Oriente Médio. Hoje no Oriente Médio é falado o árabe. O aramaico ele era falado pelos babilônicos, pelos sírios, pelos assírios e por todos os povos naquela região. Os judeus, depois do exílio da Babilônia, aqueles 70 anos profetizado pelo profeta Jeremias e entendido por revelação, né, pelo profeta Daniel, os judeus eles acabaram deixando de falar o hebraico e adotaram o aramaico, que era a língua universalmente falada na região. Então, quando Jesus nasceu e estava ensinando seus discípulos, aquela região toda falava já o aramaico, correto? O aramaico ele é uma língua semítica, como o hebraico, que vem de Sem, né, filho de Noé. E era falado na antiga Síria pelos judeus nos tempos de Jesus. Então, o aramaico ele é bem parecido com o hebraico. Mais ou menos, para a gente entender, como o português e o espanhol são línguas irmãs. Então, existem muitos termos que são quase a mesma coisa. O que muda um pouco é a pronúncia, correto? O hebraico ele era falado pelos hebreus e o aramaico pelos arameus. E depois o aramaico se tornou a língua oficial no todo o Oriente Médio nos tempos de Jesus. O hebraico ele voltou a ser o idioma oficial em Israel e o aramaico ele continua falando, ele não é uma língua morta, como muitos pensam. O hebraico ficou língua morta nos tempos de Jesus, ele era uma língua morta, mas ainda que tinha os escritos, tudo, mas ele já não era falado, e ele voltou, né, a ser falado em Israel. Hoje ele é o idioma oficial em Israel. O aramaico ele continua sendo falado em vários povoados, comunidades tradicionais da região do Oriente Médio nos nossos dias, embora com dialetos diferentes, de modo que nem sempre um grupo entende o que o outro grupo fala. Houveram bastante dialetos que acabam diferenciando o aramaico nos nossos dias. Daniel e Esdras, para vocês terem ideia, possuem uma boa parte do livro original escrito em aramaico, correto? Mas os arqueólogos, eles descobriram em Qumran, para a gente voltar ao nosso texto, estou falando tudo isso aqui para vocês entenderem essa questão, o que a gente tem que abordar agora. Eles descobriram em Qumran que essa expressão em aramaico, o idioma falado por Jesus, ela possui palavra em hebraico, mas era uma expressão aramaica. Literalmente, o texto é Baruch Hanavei Ruach. Baruch Hanavei Ruach. Correto? Literalmente significa bem-aventurado, bem-aventurados os encurvados pelo Espírito. Baruch, feliz, bem-aventurado. Ruach é uma palavra hebraica que significa tanto espírito como vento. Então depende do contexto na tradução para se saber. A expressão aramaica Anavei Ruach, vocês imaginam que é uma expressão aramaica que utiliza-se
de uma palavra hebraica. Assim como nós temos palavras em inglês, por exemplo, né, que entrou aqui no nosso idioma, palavras em grego, enfim. Significa que quando o vento sopra sobre um monte ou uma plantação de trigo, o trigo se dobra, o trigo se encurva diante do vento. E assim o trigo é feliz por se encurvar diante do vento. Isso significa que assim deve ser a vida do verdadeiro servo de Deus, da verdadeira serva de Deus, do verdadeiro discípulo de Jesus. Quando Deus fala, você se encurva, você se dobra diante do Espírito Santo. Você se dobra diante do Espírito Santo. Assim, o servo de Deus ou a serva de Deus, ele é feliz, ela é feliz, porque se curva humildemente ao chamado de Deus pelo Espírito Santo, a obediência, para fazer a vontade de Deus, fala de ser guiado pelo Espírito Santo. Aí a gente entende bem, fica mais fácil de entender Romanos 8,14, quando o apóstolo Paulo, que também era judeu, escreveu: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Assim, fica mais fácil entender o ensino de Jesus. Bem-aventurados os que se encurvam diante do Espírito, porque deles é o reino de Deus. Portanto, essa expressão está relacionada ao discipulado de Jesus, está relacionada àquelas pessoas que realmente se curvam, se dobram diante da vontade do Senhor, ouvem o seu chamado e fazem a sua vontade, e não a vontade pessoal, particular, carnal. Então, essa bem-aventurança, Jesus, quando a falou, a pronunciou, ele estava se referindo àquelas pessoas que se curvam diante da vontade de Deus e são realmente guiadas pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo vem aí maravilhosamente colocar que esses que são guiados pelo Espírito de Deus, esses verdadeiramente são os filhos de Deus, não é? Então, fica mais fácil de nós entendermos. Não tem nada a ver com pobreza, com dinheiro, com estudo. Tem a ver com se dobrar, se curvar diante da vontade de Deus, diante do seu chamado. Ele nos chama e nós temos um propósito. Não? Deus tem um propósito, é que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. No que? Na obediência. Então, se curvar, se prostrar, isso se refere, está se referindo, fala daqueles que humildemente aceitam o seu chamado e fazem a vontade de Deus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, que isso nos ajuda. Também convido você que possa nos ajudar, se você não fez ainda, a se inscrever no meu canal, acionar o sininho de notificações e assim divulgar, e também compartilhe a mensagem, edifique outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E espero que você tenha, de fato, sido edificado com essa mensagem. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te abençoe.